Então, já iniciou a gravação. Aí eu vou explicar rapidinho o assunto da semana 1, que é... A semana 2 é complementar. Então, é necessário a gente... Ô, Josiane. Oi. Ah, não, pode deixar. Depois eu te pergunto. Pode continuar, que você está gravando. Aqui? Pode perguntar. Não, depois eu te pergunto. Tá. Então, esse slide eu fiz baseado na semana 1, que foi a semana passada, que fala sobre protozoários. E essa semana, que é a semana 2, também vai tratar de protozoários, só que vai falar a respeito de doenças causadas por protozoários, tá? Então, nesse primeiro slide, é uma explicação de como são esses protozoários. Então, o tema da semana 1 é características do reino protista. Então, esses seres, né, que eu trouxe aqui, ó, esses que são, a gente consegue ver através do microscópio, eles pertencem ao reino protista, são os protozoários. Então, a característica deles, eles são eucariontes. O que significa isso? Significa que a célula deles tem um núcleo individualizado, ou seja, cada uma das células tem uma membrana nuclear que vai separar o material genético do restante da célula, tá? Diferente disso seria, por exemplo, as bactérias, que o material genético delas fica espalhado no citoplasma, não tem essa membrana nuclear. Então, no caso dos protistas, assim como nós, animais, assim como as plantas, eles têm a célula, e dentro dessa célula existe uma membrana nuclear, que é um envoltório que guarda o material genético ali dentro, que está um pouquinho separado do citoplasma, tá? Por isso que ele é chamado de eucarionte. Esses representantes do reino protista, eles são unicelulares, ou seja, o indivíduo todo é composto por uma célula, por isso eles são microscópicos, tá? Aqui a gente está vendo uma imagem de microscópio de paramécio, que é um exemplo de protozoário. E eles são heterotróficos ou heterótrofos. O que significa isso? Significa que eles precisam obter energia alimentando de outro ser vivo, tá? Igual nós, animais. A gente obtém energia alimentando de outros seres vivos. Diferente das plantas. As plantas seriam autotróficas, tá? Esses termos eu acredito que vocês já ouviram falar, mas é só para lembrar mesmo o que significa. Então, os representantes do reino protista são eucariontes, unicelulares e heterotróficos, ou heterótrofos, que quer dizer a mesma coisa, tá? A maioria deles é aquático de vida livre, igual esse aqui que está sendo representado aqui. Mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de seres vivos, inclusive dos humanos. Então, as atividades dessa semana já vão ser voltadas a esses protozoários parasitas. Então, com relação à forma de alimentação, já que eles são heterotróficos, eles precisam obter alimento ingerindo outros seres vivos. Então, eu trouxe aqui um vídeo de um protozoário. Essa estrutura toda aqui, ó, representa um protozoário, que é a ameba, tá? E esse aqui, ó, é outro protozoário, que é o paramécio. Então, nesse videozinho, nós vamos ver um processo que a gente chama de fagocitose. A fagocitose é um processo em que... Desculpa, passo sem querer. É o processo que esse micro-organismo, ele vai produzir prolongamentos, ou seja, a célula, ela vai como se ela se esticasse e ela engloba esse outro ser vivo aqui. No caso, eles pertencem ao mesmo reino, tá? Então, a gente vai observar que esta ameba, ela vai se alimentar desse paramécio. E aí, mostrando, então, o processo da fagocitose para alimentação. Aí, quando ele consegue englobar esse
paramécio. Dentro da célula, ela vai ter enzimas digestivas, né, que vão realizar a digestão, e essa célula, então, ela vai ser digerida, tá? E aí, o que precisar ser eliminado vai ser jogado para fora da célula por um processo que a gente pode considerar inverso, né? Que é a exocitose, ela vai eliminar o que não foi digerido. Então, é um videozinho bem rapidinho. Isso aqui é uma imagem de microscópio, onde a gente consegue perceber todo esse processo de fagocitose. Vou adiantar aqui. Então, aqui vocês já conseguem perceber o início desse processo, o prolongamento da célula para conseguir englobar o paramécio. Então, depois disso, enzimas digestivas vão ser liberadas e digerir essa célula que foi englobada, tá? Com relação à reprodução, esses seres vivos, eles podem se reproduzir assexuadamente. Assexuadamente representa um tipo de reprodução onde não tem troca de material genético, onde vai formar, a partir dessa reprodução, indivíduos geneticamente idênticos, como se fossem clones, tá? Então, pode ocorrer a divisão binária, que é quando uma célula, ela divide em duas e forma duas células filha, que a gente fala. Essas células que são originadas a partir da divisão binária, elas são idênticas. E pode ocorrer também a divisão múltipla, que são várias divisões formando várias células, tá? Então, nesse vídeo aqui, representa também a reprodução. Ainda o caso aqui é um paramécio, e aqui já está quase finalizando o processo da divisão. Então, antes era um paramécio, e aí aqui a gente já consegue observar quase dois já. Eles estão quase se separando. Então, essa imagem, esse vídeo, ele vai mostrar o final dessa divisão binária. Ai, desculpa, pulando para frente.
No final do processo, surgiram duas células, dois paramécios, a partir do processo de divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada. Agora, nós temos um tipo de reprodução que pode ser considerada como reprodução sexuada, que é a conjugação. A conjugação é quando nós temos dois indivíduos, então aqui tem um paramécio, aqui outro paramécio. Eles ficam pareados um ao outro e eles conseguem trocar material genético. Então, quando troca material genético e depois eles se dividem, formam novos indivíduos, a gente considera a reprodução sexuada, porque os indivíduos que são originados a partir desse processo, eles vão ser geneticamente diferentes, porque houve troca de material genético. Por isso, é considerada reprodução sexuada, tá? Então, aqui também é um vídeo do que a gente conseguiria ver através do microscópio, de paramécio também. Então, a gente não consegue ver o material genético passando de um paramécio para outro, porque são estruturas muito menores do que a célula. No microscópio comum, a gente não consegue visualizar, tá? Mas eles trocam parte do material genético e aí é considerado, então, a reprodução sexuada, chamada de conjugação. E aqui nós temos um vídeo que vai explicar como ocorre essa conjugação, tá? Então, essas estruturas desenhadas aqui representam o paramécio. Esses risquinhos aqui são cílios, que apesar da gente não ter visto no microscópio, eles possuem cílios ao redor da célula, tá? E aí eles vão, no caso do paramécio, eles vão apresentar um macronúcleo, que é um núcleo maior, onde vai controlar, esse núcleo ele vai controlar toda a célula, né? Tudo que acontece dentro da célula. E esse micronúcleo, ele vai ser especificamente usado na reprodução, tá? Ele vai carregar material genético para reprodução. Esse aqui já vai controlar o metabolismo da célula. Então, esse videozinho, o link dele está lá no PET, e vai mostrar como acontece a conjugação nos paramécios. Então, aqui é um paramécio, aqui é outro paramécio, tá? Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos ver um segundo processo que também pode ser considerado como reprodução sexuada, mesmo não originando novos indivíduos. O processo de conjugação. Nesse processo de conjugação, nós também vamos ver a fusão de núcleos, mas aqui não haverá a produção de novos indivíduos. Então, não é bem um tipo de reprodução. Mas por que esse processo é importante para os seres vivos que o realizam? Porque ele aumenta também a variabilidade genética. Através desse processo são originados indivíduos com novas características genéticas. Então vamos ver como ele acontece. Bom, eu vou desenhar aqui para vocês alguns paramécios. Na verdade, dois paramécios. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir dois aqui. Vamos relembrar que os paramécios são protozoários ciliados.
Então, estão aqui os cílios desses paramécios, ok? E vamos lembrar também de uma característica que está presente nos paramécios e que será importante para a nossa aula. O fato de que esses protozoários possuem dois núcleos. Um núcleo maior, que é chamado de macronúcleo, e um núcleo menor, que é chamado de micronúcleo. E para diferenciar os dois paramécios, eu vou usar cores diferentes para o micronúcleo, ok? O que vai acontecer? Esses dois paramécios vão se aproximar. Então, está aqui já o primeiro paramécio e aqui está o segundo paramécio que se aproximou do primeiro. No momento em que eles se aproximam, os micronúcleos vão passar por meiose e cada micronúcleo vai originar 4 novos núcleos. O que vai acontecer com esses núcleos? Bom, 3 deles vão desaparecer. Então, 3 núcleos que foram produzidos a partir da meiose do micronúcleo vão desaparecer. E desse processo ficará um micronúcleo apenas. O que vai acontecer com esse micronúcleo? Bom, estão aqui novamente os dois paramécios e cada um desses micronúcleos vai se dividir novamente, originando 2 micronúcleos. Então, no final do processo de divisão dos micronúcleos, a partir de um micronúcleo, cada paramécio vai originar 2 micronúcleos, ok? E aí, o que vai acontecer na próxima fase desse processo? Bom, vai acontecer aqui uma troca de micronúcleos. Esse paramécio vai passar o micronúcleo para o segundo paramécio e esse paramécio também vai passar um dos seus micronúcleos para o outro paramécio. Depois que acontecer essa troca, esses paramécios vão se separar e cada um vai seguir aí o seu destino. Então, vou fazer aqui novamente os paramécios. Agora, vocês podem observar que eles já estão separados. O que vai acontecer com o macronúcleo? O macronúcleo vai se degenerar, ele vai desaparecer. E agora, cada paramécio vai ter um micronúcleo laranja e um micronúcleo azul. E na continuidade, eu vou desenhar um único paramécio, mas tudo que acontecer com um também vai acontecer com o outro, ok? Então, o que vai acontecer? Esses micronúcleos vão se fundir e o paramécio agora vai ter um único micronúcleo. E lembrando, o macronúcleo aqui desapareceu, ok? Ele está degenerado. O que vai acontecer, então, com esse micronúcleo? Vamos ver aqui numa próxima ilustração. E aqui eu já não vou desenhar mais o macronúcleo porque ele desapareceu. Mas o que acontece com o micronúcleo? Esse micronúcleo vai passar por diversas divisões, repetidos processos de divisão celular, mas no final serão originados 2 novos micronúcleos. O que vai acontecer com cada micronúcleo desse? Bom, um micronúcleo vai permanecer na sua condição, que é a condição de micronúcleo. Vamos lembrar que a função principal do micronúcleo está diretamente relacionada com esse processo aqui de conjugação. Tanto é que a gente percebeu que o macronúcleo desapareceu e isso não fez diferença nenhuma para o paramécio. Então, um micronúcleo vai permanecer como micronúcleo. E o outro micronúcleo? O outro micronúcleo vai duplicar, vai aumentar a quantidade de material genético e vai formar um novo macronúcleo, reconstituindo assim o paramécio. O que é importante vocês perceberem nesse processo? Nós tínhamos no início 2 indivíduos e no final nós vamos ter quantos indivíduos? 2 indivíduos também. Vamos lembrar que todo este processo de fusão dos micronúcleos e produção de um novo micronúcleo e um novo macronúcleo aconteceu para os 2 paramécios. Então, nós vamos ter 2 novos paramécios. Então, a partir de 2 paramécios, nós originamos 2 novos
Por quê? Porque esses dois novos paramécios possuem uma mistura de material genético, ou seja, eles possuem características genéticas que são diferentes dos paramécios iniciais. É por isso que esse processo aumenta a variabilidade genética, mas não houve aqui a produção de novos indivíduos. A população de paramécios não vai aumentar. Então, é por isso que muitos não reconhecem a conjugação como um processo de reprodução, mas tradicionalmente vocês vão encontrar esse processo como reprodução sexuada dos protozoários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando. Então, é um videozinho bem simples, bem didático e bem fácil de compreender, né? O processo da conjugação. Então, esse quadro eu trouxe lá do PET, onde ele trata das características dos grupos de protozoários de acordo com a estrutura de locomoção. Então, o filo Sarcodina é composto por protozoários que se locomovem através de pseudópodes. Os pseudópodes são aquelas estruturas para fagocitose lá da ameba, daquele videozinho que a ameba englobou o paramécio. Então, aquele prolongamento para a realização da fagocitose, aquilo também pode acontecer para locomoção. Então, ele é chamado de pseudópode. Então, esses seres, esses protozoários que conseguem realizar esses prolongamentos da célula, que são chamados de pseudópodes, né? Pseudo de falsos pés, parecem ser pés, mas não são. Eles são desse filo, Sarcodina, tá? Então, a ameba, que é aquela do vídeo que a gente viu, ela pertence a esse filo. E eles podem ser de vida livre ou parasita. Já os que se locomovem através de flagelo, eles são do filo Zoomastigófora, tá? E esses protozoários flagelados, eles também podem ser de vida livre ou parasita. E exemplo de Trypanosoma, que a gente vai ver no próximo slide, que é parasita. Tem protozoário também que se locomove através de cílio, então eles vão pertencer ao filo do Ciliófora, e eles podem ser de vida livre ou parasita, porém são poucos que são parasitas. O paramécio, que a gente viu nos outros videozinhos, eles têm cílio, e então eles pertencem a esse filo. E tem alguns também que não têm nenhuma estrutura de locomoção. Eles são como se fosse uma esferinha sem nenhuma estrutura. E eles fazem parte, então, do filo do Sporozoa, tá? E eles vão ser parasitas intracelulares, ou seja, eles vão estar dentro da célula, parasitando dentro da célula. E aí a gente vai ver um exemplo no próximo slide do toxoplasma, né? Que causa toxoplasmose, é um exemplo desse filo, tá? Esse quadro eu tirei lá do PET mesmo, tá? Aí aqui tem mais um videozinho que eu não vou apresentar agora, vocês podem assistir posteriormente. Aí aqui a gente consegue ver o ciclo, tá vendo? Do paramécio, tá? Então é um videozinho também, sugestão lá do PET. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá? E agora eu vou apresentar o segundo slide, que é referente a essa semana, que acaba sendo complementar a este. Tá? Já está disponível lá no Classroom. E essa semana, então, dando continuidade a essa matéria, ela veio trazendo os protozoários que são parasitas. Então, a gente chama de protozoonoses, tá? Que são protozoários causadores de doença. Parasito porque eles vão
utilizar o organismo de outro ser, né? E vão causar prejuízo a esse ser vivo. Por isso eles são parasitas, tá? Então, agora já é o tema da semana 2, que é sobre doenças humanas causadas por protozoários. Essa imagem aqui, eu também tirei do PET, da segunda semana, onde mostra o esquema representando alguns desses protozoários que causam doença, tá? A giardia, esse exemplo, ela é flagelada, tricomonas, também flagelado, trypanosoma flagelado também, leishmania também flagelado, tá? Não são imagens reais de microscópio, são esquemas representando, tá? Então, no material, lá no PET, no material completo, tem acho que mais duas doenças que eu não trouxe aqui. Eu trouxe as que a gente mais ouve falar, tá? Então, a doença de Chagas, ela é uma doença causada por um parasito que faz parte desse reino, né, dos protozoários. E a espécie é esse aqui, ó, Trypanosoma cruzi. Assim como a gente viu no começo do ano, ainda na aula presencial, quando a gente fala de uma espécie, a gente precisa seguir os critérios, né? Então, aqui eu coloquei primeira palavrinha em maiúscula, o restante em minúsculo e em itálico, né? Ela tem que ficar diferente do texto, tá? Então, quando vocês virem isso e ela está em latim, então isso evidencia nome de espécie, tá? Então, essa espécie, ela é causadora da doença de Chagas. E esse protozoário, esse parasito, ele vai, a pessoa vai se contaminar a partir das fezes do barbeiro que esteja contaminado. Então, antigamente, essa doença era muito comum porque as pessoas moravam em casa de pau a pique e o barbeiro, ele gosta de um ambiente assim. E aí, era muito comum se ter barbeiro, né, dentro de casa, as pessoas encontravam com muita frequência. Então, se acontecesse, porque o barbeiro, ele tem hábito noturno, então geralmente a pessoa está dormindo, o barbeiro pica a pessoa, né, para poder se alimentar. E ele faz cocô, né, ele pica e defeca próximo do local da picada. E geralmente a pessoa coça. E aí, essas fezes contaminadas por esse protozoário, elas podem atingir a corrente sanguínea, porque a pessoa coça próximo ao local da picada, e aí isso pode introduzir ali naquela picada, naquela região, as fezes contaminadas. Então, ela vai para a corrente sanguínea e vai contaminar essa pessoa e ela vai ser portadora desse protozoário, né, que vai principalmente afetar o coração, né, dessa pessoa, mas também pode acontecer da pessoa se contaminar através de transfusão de sangue contaminado. Hoje em dia é muito menos frequente, porque quando a pessoa vai doar sangue ou receber sangue, né, são feitos muitos exames. Então, hoje em dia, isso é quase impossível. A gente fala quase porque, né, algumas falhas podem acontecer, mas muito bem cuidado, né, com relação a isso, porque várias são as doenças que elas podem ser transmitidas a partir da doação de sangue, né? Então, esse parasita, ele vai influenciar principalmente no funcionamento do coração, por isso que ele vai causar problemas cardíacos relacionados à musculatura do coração, tá? Outra doença, outra parasitose causada por protozoário é a malária. A malária, ela vai ser causada por essa espécie, né? Plasmodium vivax. Tem outros tipos, tá? Todas elas são causadas pelo plasmódio, que é o gênero. E o vivax, ela determina a espécie, mas dentro
desse grupo a gente tem vários gêneros, tá? E aí, nesse caso, então, a transmissão vai ser através da picada do mosquito, na verdade, da fêmea do mosquito, do gênero Anopheles, tá? Então, esse protozoário, ele se adaptou a conseguir viver no aparelho digestório desse gênero de mosquito, né, da fêmea, principalmente, porque a fêmea que é hematófaga, ou seja, ela alimenta de sangue para ela conseguir amadurecer seus ovos, então, ela que vai transmitir, né? E no caso, ela tem que estar também contaminada, tá? Então, não vai ser todo mosquito desse gênero que vai transmitir, vai ser a fêmea que esteja contaminada. E aí, esse protozoário, ele vai se instalar principalmente na nossa célula sanguínea, que é a hemácia. Então, ele vai entrar na hemácia, vai proliferar ali dentro da hemácia e depois ele rompe essa célula, tá? Então, ele vai, essa parasitose está diretamente relacionada a problemas ligados ao sangue, né? Anemia, porque ela vai destruir as hemácias, as células do sangue. Outro exemplo, então, é a amebíase, que vai ser causada pela ameba, né? Que é da espécie Entamoeba histolítica, tá? E a pessoa pode adquirir isso ingerindo água ou alimento contaminado com essa ameba, né, dessa espécie. E essa parasitose, ela vai estar presente em países mais pobres, que têm problemas com saneamento básico, porque se ela está relacionada à ingestão de água contaminada, né? Então, países que não têm tratamento de esgoto, de água, eles estão mais suscetíveis a se contaminar com esse parasita, tá? E outro que eu selecionei aqui é a toxoplasmose, que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar, que vai ser causada por essa espécie, Toxoplasma gondii. E esse protozoário ele vai ser encontrado principalmente em fezes de gatos. E ele vai ter um peso muito grande em pessoas que têm problemas relacionados ao sistema de defesa, tipo HIV, ou que estão passando por algum tratamento, por exemplo, quimioterápico, que afeta diretamente a defesa imunológica da pessoa. E também preocupante no caso de gestantes. Então, quando a mulher está grávida, ela faz exame para saber se ela já teve contato com esse protozoário. Por quê? Tem gente que tem contato, não tem sintoma, o organismo dá conta de criar anticorpos contra ele. E aí a pessoa tem isso, essa informação, ela consegue fazer o exame e consegue perceber que ela teve contato, produziu anticorpos e que a chance dela pegar de novo é pequena. E aí, no caso de mulheres gestantes que não tiveram contato, elas precisam tomar muito cuidado, mais cuidado ainda, né? Porque se ela adquirir durante a gestação, isso pode ser transmitido para o bebê através do parto, né? E isso pode causar danos graves ao bebê. Então, esse exame é muito comum ser feito no pré-natal. E aí eu trouxe aqui a imagem de satélite, a imagem de microscópio, para vocês verem como que a gente conseguiria ver esses protozoários no microscópio. Então, aqui, ó, essas estruturas aqui, ó, aqui nós temos várias, elas são da espécie Trypanosoma cruzi, que vai causar a doença de Chagas, tá? Aqui o plasmódio deixa eu voltar. Era um GIF, eu não sei por que ele ficou a imagem parada. Nesse GIF aqui,
estava mostrando isso aqui não é uma imagem de microscópio, né? Era mais um desenho representando ele invadindo a célula. Isso aqui é a hemácia, então é a célula sanguínea humana, né? Ele invadindo essa célula e depois ele rompendo essa célula. Mas eu não sei por quê, e agora na apresentação ele não ficou animado. Aqui é uma visão de microscópio da ameba, né, da espécie Entamoeba histolítica, causa amebíase, e aqui uma imagem de microscópio do protozoário que causa toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii, tá? Só para vocês verem como eles são. Todos unicelulares, heterotróficos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou agora à disposição. Esse foi o material da semana 2, trazido do PET. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou finalizar a gravação. E se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode fazer pelo chat, ou pode ligar o microfone, do jeito que vocês acharem melhor.